Gente, nós estamos na nossa série de Neemias. Como eu tenho sido abençoado com essa palavra. Abençoado. Porque eu trago ela para vocês em 40, 50 minutos, mas a gente vem lendo ela, pensando ela, estudando ela, já durante alguns dias da semana. Então, como ela fala comigo, como fala de uma maneira muito especial comigo, e esse livro, assim, tem sido, acho que esse ano, assim, como igreja falando, como a gente tem sido abençoado. Quarta-feira a palavra estava muito especial também, o salmo que a gente estudou quarta-feira. Então tem sido uma bênção, tá, gente? Quarta a gente está nessa série dos salmos, e a gente está nessa série de Neemias. Domingo que vem nós culto de ceia, e a gente vai encerrar. Dia 1º, então, de setembro, a gente encerra essa série de... foram 17 cultos que a gente está falando sobre o livro de Neemias. 17 cultos, a gente falou desses... aliás, tá certo, hoje é o 16, semana que vem é o 17. E semana que vem a gente vai estudar o último capítulo. Então é o culto de ceia, e eu te convido a não faltar, assim, para a gente fechar com chave de ouro, estudar um livro. Eu não lembro, os mais antigos aí, eu não lembro se a gente estudou um livro assim como a gente estudou esse, assim, de ponta a ponta, assim. Mas muito especial. Talvez a gente comece um outro, não sei. Vamos ver o que Deus propõe para nós como igreja, para o nosso crescimento espiritual. Mas esse livro, assim, foi muito completo, assim, tudo que a gente tem aprendido até aqui. E esse capítulo 12, gente, ele é muito interessante, tá? Ele não está em ordem cronológica. Porque o que ele vai falar? Pode abrir lá em Neemias capítulo 12, por favor, Kelly. Deixa eu abrir o meu aqui também, porque daí a gente vai, qualquer coisa eu recorro aqui aos universitários. Aqui, gente, o que acontece? Por que ele não está em ordem cronológica? Porque aqui Neemias ele vai relatar como que eles fizeram a consagração depois que eles reconstruíram os muros. Só para quem não participa de todos os cultos, como é que estava Jerusalém? Isso aqui é o cenário de Jerusalém. Por que a gente tem trazido esse estudo? Por causa de tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul. Por mais de 140 anos, para a gente não errar, Jerusalém ficou debaixo de escombros. Coloca Neemias 1:4, que eu gosto sempre de ler para mostrar qual que era a realidade de Jerusalém. O 3, então. Neemias, ele recebe uma visita, foi ele que escreve o livro, e ele pergunta como é que está Jerusalém para Anani, que tinha ido visitar ele. Ele morava a mais de 1.500 quilômetros de distância de Jerusalém. E aí, Anani disse para ele, o restante, que não foi levado como escravo para o exílio, se acham lá na província de Jerusalém. Mas essas pessoas estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Quer dizer, a cidade estava destruída. E isso há mais de 140 anos. E aí, gente, Neemias, ele se coloca diante de Deus, dizendo, Deus, eu quero somar, eu quero ser solução, eu quero ajudar, eu quero contribuir. Isso tem sido tão legal. Eu vou dar um exemplo como que tem acontecido na minha vida a partir desse estudo. Várias coisas chegam até mim, e situações que as pessoas me falam, me trazem, e eu sempre penso assim, Deus, como que eu posso contribuir de alguma forma? Como que eu posso ser solução de alguma forma? Como que eu posso agregar de alguma forma? E isso baseado nesse ponto de Neemias, que Neemias diz para Deus, Deus, eu estou disposto, se o Senhor me der graça diante do rei, porque ele tinha que pedir férias, ele trabalhava ali para um rei, ele estava longe, então uma série de coisas teve que acontecer, para que ele fosse para Jerusalém, restaurar Jerusalém. Mas esse é um ponto que falou muito comigo, que é essa questão de nós nos colocarmos diante de Deus, para ser solução daquilo que chega até nós. Da gente não fechar os olhos, não tapar os ouvidos para as circunstâncias que chegam até nós. A gente ser uma ponte de bênção para alguém, para alguma pessoa, para alguma circunstância.
E isso, gente, dá para ser de tantas formas, de tantos, enfim, tantas possibilidades. Sabe, de repente alguém perde o emprego, e daí tu fica sabendo, e alguém diz para você que precisa de alguém. Aí você diz assim: Cássio, é tão ruim indicar. Eu sei, mas eu tenho um princípio hoje. É o seguinte: eu apresento, e eu digo, conversa, entrevista. E uma coisa que eu sempre, isso eu ensino em vários lugares até, o período de teste, como é que chama mesmo? Não é estágio. O contrato, olha só, gente, o período de contrato, que pode ser de 1 mês até 3 meses, né, até 90 dias, eu digo o seguinte para as pessoas: o período de contrato, para mim, ele ainda faz parte do recrutamento e da seleção. O período que a pessoa está fazendo um teste, é teste, ainda é recrutamento e seleção, deixa isso bem claro. E se no final a pessoa não corresponder, se tu deixa claro no início, no final você dá o feedback: olha, tu não correspondeu. Obrigado pela oportunidade, mas Deus te abençoe, te guarde, te dê a paz. Entenderam, gente? Então eu faço essa ponte, eu deixo isso bem claro. Esses dias eu indiquei uma pessoa e a pessoa contratou. E ele começou a botar expectativa. Não, Cássio, porque agora, só um pouquinho. Eu não conheço a pessoa profissionalmente. Testa, exatamente o que eu estou falando para vocês, falei para o empresário. Exatamente, até porque ele contratou a pessoa como o maior salário da empresa dele. Eu disse: eu não estou te dizendo que ela é boa, eu estou fazendo só uma ponte. Então, gente, a gente pode ser ponte, estou dando um exemplinho, mas a gente pode ser ponte de tantas formas, de tantas possibilidades. Às vezes, essa informação que a gente tem pode contribuir demais com a vida de alguém. Estão entendendo, gente? Claro que aqui foi numa dimensão gigantesca. Neemias disse: Deus, eis-me aqui. E eu tenho certeza que você pode ser uma bênção de Deus de uma forma muito grandiosa também, se você se colocar diante dele com essa disposição. Então esse é um ponto. E aí, gente, nós vimos semana passada o quanto Neemias ele organiza a cidade de forma que ela volte ao seu funcionamento normal. E aí alguns pontos que eu acabei não trazendo semana passada, mas eu quero pontuar hoje aqui, nessa introdução, né? Toda dor é a manifestação de que algo está errado. Existe algo errado. Então, uma dor no corpo não significa que alguma coisa está errada, sim ou não, gente? Então, na vida, toda dor é manifestação de algo errado. O povo estava sofrendo, é porque tinha algo errado. Toda a crise é sinal de que existe uma má gestão de alguma forma. Toda crise é sinal de que tem que rever a vida. E toda a perda é sinal de que faltou cuidados. Eu vou repetir. Toda dor é sinal de que alguma coisa está errada. Toda a crise é a manifestação de uma má gestão. E toda a perda é a prova de que faltou cuidado. É a prova de que faltou cuidado. Então, esse povo aqui, ele estava vivendo esse problema. Porque eles estavam numa desordem espiritual, nos relacionamentos, nos negócios, na vida financeira. Se você olhar tudo que a gente estudou, por exemplo, eles não estavam mais buscando a Deus, não havia mais a palavra de Deus sendo ensinada. Tudo isso eles vão restaurar agora. Os relacionamentos
eles estavam se casando e se dando em casamento como eles achavam melhor, e isso era quebrar um princípio da época, tanto que eles assinam lá aquele decreto do capítulo 9, que eles dizem, a gente não vai dar mais às nossas filhas, os nossos filhos não vão se casar mais com pessoas estrangeiras, por causa da mistura religiosa. Eles não estavam mais honrando a Deus com a sua vida financeira, aí por isso os sacerdotes tinham abandonado o trabalho deles. Então, gente, uma série de coisas estava fora do lugar. Eles perderam porque eles não cuidaram. Eles estavam em crise porque eles não fizeram boas escolhas, uma boa gestão. E a dor que eles estavam vivenciando há anos era por causa da desordem da vida deles. Então, gente, toda crise, olha aqui para mim, seja interior, seja exterior, seja relacional, seja financeira, seja espiritual, é importante você rever os seus caminhos. Rever os seus caminhos. E digo para vocês, gente, não é, o que vai trazer solução? Não é, tem muita gente que acha que uma promessa, o monte vai trazer solução. Não estou dizendo que isso é errado, que é ruim, nada disso. Eu quero dizer que tudo começa no altar. E hoje o altar é a cruz. Hoje o nosso sacrifício é o nosso coração. É isso que Deus está olhando. Não é para a promessa que você fez. Não é para aquilo que você está disposto a fazer, mas é o teu coração. É o teu coração hoje. Então, aí tem pessoas que jejuam, enfim, jejum é uma disciplina espiritual, é importante, mas não um jejuar, porque Neemias ele vai jejuar. Olha o que diz o 4 ali. Quando ele ouviu isso, o que ele fez? Sentou, chorou, lamentou, jejuou e fez o quê? Orou. Então, mas olha que interessante, o jejum, fiz algumas anotações aqui, não é o jejum que vai trazer as mudanças, não é. O que vai trazer as mudanças é nós buscarmos a direção de Deus para aquilo que se tem que fazer e a nossa disposição de fazer. Porque tem muita gente, não sei se eu estou conseguindo me expressar, mas que usa o jejum como um sacrifício para que Deus te dê algo. Não, jejue, sim, mas para você ficar mais sensível, porque quando você jejua, você é um exercício de domínio próprio contra a nossa humanidade. A Bíblia chama de carne. Então eu controlo a minha carne para fortalecer o meu espírito. Mas que isso seja para quê? Para nós estarmos mais sensíveis a Deus. Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? Qual que é a instrução que o Senhor tem para a minha vida? É para isso, para você ter mais sensibilidade espiritual. E quando jejuar, né, uma coisa básica, né, jejue para buscar a Deus, né, não jejue para jejuar, mas jejue para buscar a Deus. E aí, gente, nós vemos Neemias sendo muito usado. Os muros foram reconstruídos, as portas recolocadas no lugar, a injustiça social foi corrigida, as pessoas foram colocadas no seu devido lugar, a palavra voltou a ser ensinada. Enfim, eles renovaram uma aliança, refizeram, na verdade não renovaram, porque não estavam vivendo, mas eles recomeçaram uma aliança escrita mesmo, selada com Deus, e a partir dali o povo vai viver um novo tempo na vida. E aí o capítulo 12, ele traz algo muito interessante, que e eu vou trazer 3 pontos aqui, do que eu vejo no capítulo 12, do cuidado que nós temos que ter, de lembrar daquilo que Deus já fez na nossa vida. Porque a gente tem o costume de esquecer daquilo que Deus fez. Lá em Deuteronômio,
acho que esse aí tu vai ter que me ajudar, Kelly, eu não peguei o texto, mas Deuteronômio, deixa eu ver se eu acho aqui, a palavra de Deus vai dizer, para nós não nos esquecermos daquilo que Deus fez na nossa vida. Deixa eu ver se eu acho aqui. A gente tem que ter o cuidado para não se esquecer daquilo que Deus fez na nossa vida. Vê se tu acha aí, Kelly, aí tu joga para mim aí. Havendo-te, pois... tá, tu tá testando aí, né? Eu gosto de um texto de Deuteronômio, coloca esse aqui, enquanto procuro o outro. Deuteronômio 32:15, aqui tem uma alegoria que Deus faz, que ele diz o seguinte, olha só o que diz aqui, muito obrigado, Kelly, guarda-te, para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito e da casa, aqui seria uma tradução mais correta até, da casa da escravidão. Olha o conselho, guarda-te, que não te esqueça do Senhor, não te esqueça daquilo que Deus já fez na tua vida. E bota o 32:15, olha o que diz ali esse texto, de Deuteronômio, mas engordando o meu amado, o que ele fez? Deu coice, engordou-se, engrossou-se, ficou nédio, e fez o quê? Está vendo que ele não está, ele está usando a metáfora de um animal, mas ele está falando, é do povo de Deus, que engordou, que cresceu, que foi abençoado, e daí fez o quê? Fez o quê, gente? Abandonou a Deus. E é incrível, gente, porque o capítulo 12 de Neemias ele está fazendo o povo celebrar aquilo que Deus tinha feito. Celebrar, e eles fizeram como que dá para dizer, uma romaria, no capítulo 12, para celebrar a restauração dos muros e a reconstrução das portas. Porque é um grande perigo, gente. O que acontece? Quando a gente esquece de honrar a Deus, é o primeiro passo. O segundo é, depois que esquece, faz o quê? Abandona. E terceiro, despreza. Olha a decadência espiritual. Primeiro esquece, depois abandona, e por fim, despreza o Deus que fez tanto pela nossa vida. A gente tem que ter esse cuidado. Jeremias, deixa eu pegar aqui, eu sei o texto de cor, mas eu não vou... Jeremias vai dizer o seguinte, Deus vai falar através do profeta Jeremias, 2 males cometeu o meu povo. Primeiro, que é a mesma coisa que está aqui, a mim me deixaram. Quer ver só? 2:13, Jeremias 2:13. Porque 2 males cometeu o meu povo. Primeiro, deixou o Senhor, o manancial de águas vivas. E segundo, como eles deixaram a Deus, que era o manancial, a fonte deles, o que aconteceu depois? Eles cavaram para si cisternas rotas, ou seja, furadas, cisternas que não retinham as... Deus está dizendo assim para eles, eu era as águas de vocês, eu era a provisão de vocês, eu era a bênção de vocês, mas vocês deixaram, e vocês foram fazer as coisas agora no braço de vocês cavaram cisternas, mas essas cisternas, elas não estão retendo as águas. A Bíblia diz que Deus é a fonte. Jesus vai dizer que aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão, Deus é a fonte. Jesus, Ele é esse rio.
E porque esse rio flui através de nós. Esse rio que flui através de nós é o Espírito Santo. Que através de nós, através da nossa vida, ele age. Mas o Espírito Santo só vai agir se nós estivermos ligados à fonte que é Deus. Então eles deixaram a Deus. E aí começaram a viver no seu braço. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Estão comigo, gente? Sim? Então escuta isso aqui. Dá para viver na força do braço. Dá para viver. Só que assim, é muito mais fácil quando a gente vive a nossa vida debaixo do cuidado de Deus. É muito mais leve, é muito melhor até. Dá para viver na força do braço? Dá. Por que eu digo isso? Porque eu vejo muitas pessoas vivendo uma vida, construindo coisas nessa vida, no braço delas. Só que é tão mais sem sentido. Uma das coisas mais especiais que eu vejo em Cristo é que Ele nos dá Ele nos dá um propósito de vida. Vivendo da mesma forma que outras pessoas. Só que nós vivemos com um propósito. E quando a gente vive com um propósito, a vida faz muito mais sentido. Estão entendendo, gente? Sim ou não? E a vida se torna mais leve. E é interessante porque Neemias, nesse capítulo 12, ele vai orientando o povo para que o povo se alegre. E diz um texto, agora vamos para Neemias agora e vamos ficar lá, Kelly. Deixa eu ver se eu acho esse texto aqui, eu acho que eu não peguei. Mas que vai dizer que todos se alegraram. Deixa eu achar aqui. Ô Kelly, tu acha aí para mim? Até as mulheres e as crianças. Aqui, ó. É o 43, 12 e 43, são 47 versículos esse texto. Por isso que eu estou mais falando do que lendo. No mesmo dia, eles ofereceram grandes sacrifícios e fizeram o quê? Se alegraram. Pois, olha bem isso aqui, gente. Pois, preste atenção. Lê para mim ali, pois Deus os alegrara. Com o quê? Grande alegria. As mulheres também, os meninos também se alegraram, de modo que o júbilo, preste atenção, o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Tamanha tinha sido a alegria deles. Gente, essa grande alegria, não tem nada nessa terra que pode nos dar. Não tem nada. Pode pensar a coisa que te deixa mais feliz. Nunca vai ser maior do que essa alegria aqui. A alegria que Deus coloca no nosso coração. Uma grande alegria. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, cristãos. Cristãos. Tem cristão aqui, sim ou não? Então tá. Posso dar-lhe, não? Quem disse pode? Esse pode. Gostei de ver. Tu, Kelly? Então segura. Gente, cristão não pode viver azedo, desanimado. Tipo com o diabo nas costas, sabe? Ah, tá difícil. Ai, não dá. Ai, pastor. Ai, ora por mim. Pode pedir oração, tá ok? Mas assim, ó, pastor, ora aí que nós estamos precisando, mas com um pouquinho, ao menos um pouquinho de alegria. Porque o Tiago 1 e 2 vai dizer o seguinte: tendes por motivo de grande alegria o passardes por várias. Passar o que, gente? Provações. Como assim, Cássio? Gálatas 5:22. Se tu está na fonte, tu recebe o rio, o que vai jorrar de ti é o Espírito Santo, e o fruto do Espírito é amor, vai manifestar amor, até pelo inimigo. Olha aqui para mim, tem gente que só a misericórdia, só o sangue do Cordeiro, o que fala mal dos outros, gente. Olha aqui para mim, quem tenta denegrir, quem tenta falar mal, quem tenta derrubar, olha aqui para mim, ele não está com o Espírito Santo. É só ler o texto, não é eu que estou dizendo. Porque o fruto do Espírito é o primeiro fruto é
Então, Ele é misericordioso, que está ali na benignidade e na bondade. Ele é misericordioso, gente. Mas deixa essa parte, volta aqui. Depois do amor, que é o principal, o primeiro talvez, eu posso dizer que é nessa ordem. Ele é o quê? Alegria. Alegria é uma das manifestações de uma pessoa que está conectada com Deus. Alegria. E tem mais, aí tem a paz. Está vendo? Tu que é um turbilhão, que tu quando tu chega, parece que chegou o furacão. Tem gente assim, vamos perguntar da família? Na família tem gente assim, sim ou não? Espero que não seja você ou da família assim. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Se você é o contrário de... Bom, se o pacificador é um filho de Deus, uma pessoa que causa confusão é filha de quem? Não responda. Estão entendendo, gente? Sim ou não? Paz. Paz, traga paz, leve paz. Onde você for, leve um pouco de alegria. Onde você for, leve amor onde você estiver. Amém? E Neemias, ele leva o povo a esse nível, lembrando que eles estão só começando, gente. Eles tinham tudo, uma vida para reconstruir, a tal ponto que ninguém queria morar em Jerusalém, a gente viu semana passada. E Neemias dizendo, vocês têm que vir habitar aqui, tem que voltar ao comércio, tem que voltar a funcionar Jerusalém. E agora, eles estão vivendo esse momento de alegria. Coloca os versículos 27, depois do 43, Kelly. Na dedicação dos muros de Jerusalém, dedicação, ali estão adorando, procuraram os levitas de todos os lugares, para fazê-los vir, a fim de que fizessem a dedicação com o quê? Com alegria, com louvor, com canto, com símbolos, com alaúdes, com harpas, era o que tinha de instrumento na época. Com alegria, gente. Então, o primeiro ponto dos 3 que eu quero falar hoje é: louve a Deus, celebre a Deus pelas suas conquistas. Que você possa dizer graças a Deus pela vida que eu tenho levado, graças a Deus pelo cuidado de Deus com a minha vida, graças a Deus pelas bênçãos. Sabe, o nível que nós temos que chegar, a maioria das pessoas se volta para Deus quando as coisas ficam ruins. É aquela coisa, as pessoas voltam para Deus pela dor, não pelo amor. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês assim, gente. Quando Deus me abençoa, e eu sou muito abençoado, eu sou muito abençoado, muito, eu me constranjo. Eu me constranjo assim, meu coração se constrange, porque cada um sabe, cada um sabe quem realmente é, a gente sabe, Deus sabe e a gente sabe. Às vezes quem está casado com a gente não sabe, mas a gente sabe, sim ou não? Entendeu o que eu estou querendo dizer, né? Mas Deus sabe. E como é constrangedor o cuidado de Deus, a bondade de Deus. Eu amo aquela música. Até que bom que não estão cantando muito para a gente, para ela durar muito tempo, assim, porque às vezes fura a música aqui no culto. Tinha uma música que eu amava, gente, agora já até me esqueci. Mas quando cantava aquela assim, era eu e o Espírito Santo, assim, sabe? Eu esqueci qual que era mesmo, lembra? Uma das que vocês cantavam. Eu esqueci qual que era. Hã? Mas era aquela.
Mas uma música que eu gosto muito que eles cantam é A Tua Bondade Me Seguirá. Meu Deus, gente, assim, que música. Que música. E eles estão cadenciando ela bem, não estão furando ela. E não tem nada de errado também quando eles furam a música, está tudo certo. Quando a música é boa e pronto. Mas às vezes eu fico assim, sabe, eu não sei se é uma coisa de pobre que eu tenho, de ir popando as coisas boas, sabe? Pobre que é assim, né? Ele não usa aquele prato, né? Eu uso tudo em casa, gente, eu uso tudo. Eu sou o cara que já cheguei na loja, comprei um tênis e disse, bota o meu na caixa que eu vou sair com ele no pé. Eu uso. Uso prato, uso tudo. O que eu tenho de bom eu uso, sozinho eu uso. Tem gente aqui que não vai, está guardando para usar no momento especial, vai morrer e não vai usar. E daí quando chega o momento especial, fica, não sei se eu uso, sabe? Se eu não uso, sabe, assim, não vou usar. Deixa lá, alguém vai botar fora. E você não usou. Aquela roupa nova que você não usa. Usa, gente. Usa. Talvez Deus está falando contigo, não é Deus, é eu mesmo, tá? Mas pelo amor de Deus, usa aquilo que está lá guardado, está lá para um momento especial, aquela roupa. Tu não vai querer usar ela no velório, né? Velório pode ser qualquer roupa. Então usa em vida, tá bom? Mas deixa eu voltar aqui por causa da hora, a hora está indo. Então, a nossa vida tem as suas batalhas. Tem batalhas, mas a gente precisa aprender a celebrar, e normalmente as batalhas são no oculto, ninguém vê as batalhas que a gente está passando, mas ao menos que vejam a gente celebrando a Deus com as nossas vitórias, amém? Estou sentindo falta de pessoas testemunhando aquilo que Deus tem feito, testemunhando o que Deus tem feito, as bênçãos que Deus tem dado, direção que Deus tem dado. Cássio, eu quero testemunhar, fala com a gente, fala comigo, com um dos dirigentes aqui, eu quero testemunhar, mas testemunhar as bênçãos de Deus. Porque tem gente que vem e não fala nada, fala e não fala nada, anota assim, olha, Deus me abençoou com isso, glória a Deus por isso. E eu tenho certeza absoluta, tem muita gente sendo abençoada por Deus. O quanto a gente vê a boa mão de Deus na nossa vida, e o quanto a gente tem celebrado, adorado, glorificado a Deus por isso. Enquanto eu estudava esse texto, eu fiquei pensando, até escrevi aqui, como era a minha vida antes de Cristo, e como é a minha vida hoje. Eu não tenho como não glorificar a Deus. Quem eu era, quem eu sou, como eu pensava, como eu penso, como eu vivia, como eu vivo, como eu era, como eu sou. O quanto a minha vida mudou absurdamente. E nós temos que celebrar a Deus por isso. Eu celebro a Deus hoje na presença de vocês. Assim, eu celebro a Deus tudo aquilo que Ele já... Eu estudava esse texto e dizia a Deus, obrigado. Obrigado. E aí o segundo ponto, eu já falei que a alegria é uma forte característica cristã. Lucas 23, 2 e 10, aliás, 2 e 10, que é quando o anjo vem falar que Jesus vem, e o anjo diz assim, o anjo diz, não temais, eis que vos trago uma boa nova de quê? De quê, gente? Vocês sabem ler, não? Eis que eu trago uma boa nova de quê, gente? Vocês estão entendendo que Deus, viu quando Deus alegrou o povo lá em Neemias, ele não foi uma alegria, foi uma grande alegria. Isso é Deus no coração. Tem uma música que a gente cantava assim, com Jesus no coração a gente é feliz, lembra? Daí tinha dancinha, com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia? O que depois? Companhia, todo dia, Jesus é o motivo da nossa alegria. Ele é o motivo. Não são as coisas ao derredor que determinam o coração da gente. É a presença de Deus. Como é que vocês
definem Paulo e Silas adorando depois de serem chicoteados, gente, amarrados num tronco lá. Como é que vocês definem aquilo? Deus no coração deles. Porque quando Deus está no nosso coração, as coisas ao redor, elas se tornam secundárias. Secundárias. E o terceiro ponto que eu trago é que a adoração dos lábios desse povo, ela começou a ser acompanhada de fidelidade, quer dizer, não era só da boca para fora. Pode ver o versículo 44 de Neemias 12. A gente vê que ainda no mesmo dia se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas. Olha só, tinha oferta, tinha as primícias, que era uma oferta dos primeiros resultados, e tinham os dízimos, para juntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes, para os levitas, que era o sustento da casa de Deus. E por que isso? Porque Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas voltaram a ministrar ali. Então a adoração, ela veio acompanhada de vários aspectos. Não era só da boca para fora, era com a alma, porque eles estavam muito felizes. Eles testemunhavam. Olha o que disse o texto ali: as pessoas ao redor estavam ouvindo o barulho, e eles estavam celebrando o que Deus havia feito na vida deles. Então foi com os lábios, mas foi com uma festa, foi com uma adoração. Isso foi acompanhado de fidelidade a Deus na vida material. Veio com generosidade, veio com liberalidade. Aqui de fato está escrito o seguinte, ó: o povo que não dizimava voltou a dizimar, que não ofertava voltou a ofertar. Então a nossa adoração, gente, ela transcende aquilo que a gente canta. Transcende o que a gente canta. A nossa adoração, ela tem que ser com o coração, que é com o nosso espírito, tem que ser com a alma, com as nossas emoções, tem que ser com o nosso entendimento, aquilo que a gente entende com a nossa razão, e tem que ser com a nossa força, que assim Jesus nos ensinou a amar a Deus, com coração, alma, entendimento e força. O coração é o nosso espírito, gente. A alma é as emoções, o entendimento é a razão, e a força é o corpo, é o material. É o material. O que a gente vê aqui? Gratidão. Lá em Lucas 17, do 11 ao 19, eu não vou ler, para a gente finalizar, mas conta a passagem que Jesus entra em Samaria. Aliás, ele está voltando para Jerusalém, mas ele passa em Samaria. Quando ele entra na aldeia, ele encontra 10 leprosos. 10 leprosos. E como eles não podiam se aproximar, eles eram excluídos da sociedade, eles de longe, eles gritam: Jesus, mestre, compadece-te de nós. E ao vê-los, Jesus disse-lhes: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles foram purificados. E aí o versículo 15 diz, coloca aí Lucas 17:15, Kelly. Um dos 10, vendo que foi curado, voltou dando glória a Deus bem alto, prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, fazendo o quê? Agradecendo. E aí Jesus ainda, e esse era um samaritano, quer dizer, não era dos judeus. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Agora preste atenção. Todos os 10 foram curados, mas só esse cara aqui foi salvo. Olha o 19. E disse: levanta, vai, a tua fé te não curou. A tua fé salvou. Até então ele tinha sido curado. Agora Jesus fala para ele que ele alcançou a salvação. Os outros 9 só ficaram com a bênção. Esse voltou. O que Neemias ensina, estabelece ali, tem uma ordem, os versículos vão mostrando a ordem
que Neemias estabelece para que aquela adoração fosse feita, para que o povo reconhecesse o quanto Deus tinha abençoado eles. Era uma expressão de gratidão, de adoração, dizendo: Deus, quantas coisas o Senhor, porque eles viveram dias, ali 2 meses de milagre, gente, portas se abrindo, inimigos se levantando, Deus guardando. Então houve essa adoração, houve alegria e houve gratidão. Ou numa outra ordem, gratidão, alegria e adoração, não importa a ordem, mas é esses 3 pontos. E nós temos que aprender a reconhecer, porque esquecimento, gente, olha aqui para mim, quando você esquece alguém que te ajudou, você é ingrato, sim ou não? Quando nós esquecemos, deixamos de lado o que Deus fez por nós, isso também é ingratidão. E a ingratidão, é esquecimento, depois vem a ingratidão, e depois vem o distanciamento. A gente vai deixando Deus, que tanto fez e faz por nós. Qual é o aprendizado que a gente tira? Gente, nunca esquecer daquilo que Deus fez na sua vida. Lembra como você era? Não sei, tem muitos visitantes aqui, gente que chegou há pouco tempo, mas tem gente aqui que assim como eu, gente, como era a nossa vida, e como é a nossa vida. Se você pensar um pouquinho, como seria a sua vida sem Jesus? Você teria a família que você tem sem Jesus? Talvez não. Você teria a saúde que você tem, não fosse Jesus? Talvez não. Você teria se encontrado na vida, talvez profissionalmente, ou no seu negócio sem Jesus? Talvez não. Você seria tão abençoado como você é hoje? Olha para trás, como que era? Eu não tenho medo, gente, de propor isso. Como que era a sua vida? Estou falando para os mais antigos talvez, mas como que é? E para quem é novo eu posso afirmar. Lembra de como é a sua vida hoje. E se comprometa com Deus. E você vai ver como vai ser a sua vida daqui 1, 5, 10 e 20 anos. Vamos colocar de pé? Lembra que quando a gente esquece, bota aquele texto de novo, Kelly. Como fica? O que acontece depois que a gente esquece? A gente deixa, a gente abandona. Quando a gente esquece, a gente abandona. Cresceu, abandonou e desprezou. Abandona e despreza o Senhor. Então Neemias traz eles de volta, diante de tudo aquilo que aconteceu, para eles louvar a Deus, para eles se alegrar, e foi o Espírito de Deus que alegrou o coração deles, porque quando a gente está em Deus, olha aqui para mim, apesar dos desafios, o Senhor, Ele promove alegria. Amém? E aí vem a adoração, aí vem uma vida de adoração. Por que é adoração, gente? Adoração é a consequência de nós perceber, de a gente ter essa certeza do quanto Deus, Ele é bom para nós. Vocês entenderam? Amém? Quando a gente está sempre percebendo o quanto Deus é presente na nossa vida, e a gente agradece, a gente se alegra,
E a gente tem uma vida de adoração, porque adoração não é música, gente. Adoração é estilo de vida. E aí sim a gente consegue amar a Deus e adorar a Deus com o coração, com a alma, quer dizer, com as nossas emoções, com o entendimento, com a nossa razão, e também com a nossa força, com o nosso corpo, com a nossa vida terrena, com a nossa vida financeira. É um todo, é uma consequência. Mas se você não consegue ser grato, você não se alegra. E se você não se alegra, você não adora. Se você não consegue ver a mão de Deus, você não se alegra. E aí você não adora. E você gradativamente pode esquecer. Aí você vai esquecendo, é bem esse texto ali, vai abandonando. É assim que a gente vê com tanta gente. E vai no final ainda desprezando. Então Neemias, ele traz esse aprendizado para nós. Vamos celebrar aquilo que Deus fez. Não vamos nos esquecer daquilo que Deus fez. Isso vai alegrar o nosso coração. Isso vai nos levar a adorar a Deus cada vez mais na nossa vida. E aí, gente, isso se torna um ciclo de bênção. Porque a gente vai adorando mais a Deus e vai vendo a mão dele. E vai se alegrando, e vai adorando, e vai vendo a mão de Deus. Estão entendendo, sim ou não? E a gente vai vendo a mão de Deus na nossa vida. Nossa vida fazendo sentido, a nossa vida sendo uma bênção. E a gente vai se alegrando com aquilo que Deus tem feito. E as pessoas ao redor começam a ver. E a gente vai se alegrando. E a gente vai adorando a Deus com a nossa vida. E Deus vai acrescentando. Ô bênção. Amém? Vocês estão sentindo o que eu estou sentindo, gente? E a gente vai vivendo esse ciclo, não é um ciclo vicioso, é um ciclo de bênção. E a gente adora cada vez mais a Deus, e a gente percebe cada vez mais Ele na nossa vida, e a gente é grato, e a gente se alegra. E no meio disso tem turbulência, tem desafio, tem. Mas cada vez a gente se fortalece mais. O apóstolo Paulo, ele diz assim, que nós temos que ser arraigados nele, alicerçados. O alicerce da nossa vida tem que ser Ele. E aí a gente vai vivendo esse ciclo de bênção. Eu vou orar só por cada hora, gente, senão eu seguia falando. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por esse homem que voltou o coração para Ti, que foi Neemias. E que hoje, gente, Deus, há tantos anos depois, essa palavra que foi inspirada por Ti, ó Pai, ela continua falando aos nossos corações. Obrigado, Senhor, obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença nesse lugar e pelo ensino dessa noite. Espírito Santo, nos ajuda a viver essa vida de reconhecer o Senhor, a mão do Senhor, o cuidado do Senhor, a misericórdia, a bondade do Senhor, as bênçãos do Senhor. E que esse reconhecimento gere no nosso coração gratidão. Espírito Santo, ajuda cada um de nós a lembrar quem nós éramos quando começamos a conhecer o Senhor, quando chegamos nessa igreja, e quem nós somos hoje, o que nós tínhamos, o que nós temos, como nós pensávamos e como nós pensamos, quanta coisa mudou, e que nós possamos reconhecer o Senhor, agradecer o Senhor, que o nosso coração possa se alegrar no Senhor, que a nossa vida possa adorar o Senhor, e que a gente possa ver mais a mão do Senhor na nossa vida, mais a mão do Senhor na nossa vida, e a gente possa ser mais grato, mais feliz, mais abundante, e que a gente possa adorar mais a Deus, e que assim, Pai, de ciclo em ciclo, nós possamos, ó Deus, estar mais perto de Ti, que as Tuas bênçãos nos constranjam, Pai, e que a gente possa Te adorar mais e mais e mais, e reconhecer mais o Senhor,
e agradecer mais ao Senhor, e celebrar mais ao Senhor, e adorar mais ao Senhor, com o nosso coração, com a nossa alma, com a nossa razão, com a nossa força, com as nossas finanças. Espírito Santo, que esse mesmo sentimento que tomou esse povo no tempo de Neemias, possa tomar o nosso coração, a nossa vida, em nome de Jesus. Você pode levantar suas mãos e reconhecer aquilo que Deus já fez, aquilo que Ele tem feito, reconhecer, agradecer, se alegrar, apesar dos desafios, se alegrar e adorar, e dizer ao Senhor, e se posicionar diante do Senhor como esse povo. Pai, nós te reconhecemos, quantas coisas o Senhor tem feito por nós, por isso nós te agradecemos, e nós nos alegramos, e nós te adoramos, Pai, e nós te adoramos, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor nos resgatou, porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor nos acolheu como filhos. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, porque a Tua presença aquece o nosso coração. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. O Senhor nos tirou, Senhor, do império das trevas e nos trouxe para o reino do Teu Filho amado. Obrigado pela salvação, obrigado pela redenção, obrigado pelo perdão, obrigado pela transformação da nossa vida, pela restauração. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Nós te adoramos, Pai, nós te agradecemos, nós nos alegramos em Ti, nós te adoramos, Pai. Aleluia, aleluia.